O Mineirão vai estar lotado, mais de 50 mil ingressos vendidos, mas você que ainda não animou, tem ingresso à disposição, hein? Azul Superior, Roxo Superior, tem uma carga aí de menos de 10 mil ingressos à disposição do torcedor celeste para este clássico diante do Atlético Mineiro, o Cruzeiro podendo pela primeira vez terminar a rodada entre os 10 primeiros colocados da Série A do Brasileirão. A preparação foi encerrada na tarde desta sexta, agora o ritmo é de concentração. Tem uma informação importante, porque o Cruzeiro ficou conhecendo o dia e o horário do último jogo antes da parada para a Copa do Mundo. É a partida diante da equipe do Fluminense. Será no domingo, dia 31 de maio, 8h30 da noite, no Mineirão. Depois tem ali um período de férias, uma mini pré-temporada, até a retomada já na segunda quinzena de julho, quando retorna o Campeonato Brasileiro. Então, Cruzeiro conhecendo todos os jogos do mês de maio, tem o Atlético Mineiro neste sábado, a Universidade Católica na quarta-feira no Chile, no sábado em Salvador o Bahia, aí tem a Copa do Brasil na terça-feira seguinte, dia 12 de maio, contra o Goiás no Mineirão. Dia 16 de maio, um sábado, o Cruzeiro vai até São Paulo enfrentar o Palmeiras. De lá segue para Buenos Aires, porque na terça, dia 19 de maio, tem um duelo com o Boca na Bombonera. No domingo, dia 24 de maio, o Cruzeiro recebe a Chapecoense no Mineirão. 28 de maio, fecha a fase de grupos da Copa Libertadores, que é uma quinta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil no Mineirão. E no dia 31 de maio era o jogo que estava faltando, então, um domingo, 8h30 da noite, o duelo diante da equipe do Fluminense. Lá, eu espero que o Cruzeiro esteja ainda melhor no Brasileirão, classificado para as oitavas da Copa Libertadores e classificado para as oitavas da Copa do Brasil. É isso que tem o calendário do Cruzeiro no mês de maio. 9 jogos para o time do técnico Arthur Jorge. Por falar em Arthur Jorge, a preparação foi encerrada nesta sexta-feira. O ritmo agora é de concentração e o Cruzeiro tem praticamente força máxima. Só o Cauã Prates não fica à disposição, além dos outros jogadores que estão aí em recuperação no departamento médico. O Marquinhos já passando a treinar com o grupo, mas ainda não será relacionado, obviamente. Precisa de mais tempo até que volte a ser opção. E aí, o Cruzeiro tendo então a possibilidade até do Arthur Jorge repetir o time que venceu o Boca Juniors no meio de semana pela Copa Libertadores da América. Se tiver mudança aí na lista dos relacionados, aí vai ser apenas por opção do Arthur Jorge, mas a informação é que os jogadores que vêm atuando, todos estão bem, todos treinaram e o técnico muito à vontade para definir esse time que joga diante do Atlético Mineiro. Como de praxe, a escalação somente na conversa última que ele tem com os atletas, na chamada pré-eleição. E aí o Cruzeiro vem para o Mineirão já escalado e a gente tentando ali sempre descobrir algo de provável time sempre antes um pouco da escalação oficial. Informação sobre mercado. O Cauã Prates, ele vai voltar somente em 6 semanas. Começar ali a transição para voltar aos treinos com o grupo. E o Cauã Prates, todo mundo sabe que já está vendido para o Borussia Dortmund. Vai se apresentar no mês de agosto. Tem que ver se vai ter tempo para ele atuar ainda pelo Cruzeiro, porque agora é uma questão médica, a lesão muscular que ele sofreu foi importante. E mesmo se não tivesse essa lesão, a informação que a gente trouxe mais cedo, o Cruzeiro deve ir atrás de um lateral esquerdo nesta janela. Tem o Kaique, e bastante valorizado inclusive, e além disso, quando o Arthur Jorge precisou, por exemplo, o Kaique estava na seleção, o Cauã Prates também, ele optou pelo Cauã Moraes, improvisado, já que o William Fernando é muito jovem ainda, atleta do Sub-20. Então, pensando aí numa reposição para a saída do Cauã, o Cruzeiro deve ir ao mercado contratar um lateral esquerdo nesta janela do meio do ano. Tem algumas prioridades aí que o clube vem buscando: goleiro, contatos com John, zagueiro, contatos com Igor Júlio,
primeiro volante, contato com o Gregory e teria também uma possibilidade de trazer pelo menos mais um beirada. Então, 5 opções aí que o Cruzeiro talvez busque nesta janela do meio do ano. Claro que aí tem que ver o que vai ser prioridade máxima, o que vai ficar em segundo plano, mas é fato que o Cruzeiro vai se reforçar para ter um time mais forte quando o campeonato for retomado depois da Copa do Mundo. O Cruzeiro, dentro dessas possibilidades aí no mercado, deve ir atrás de um lateral esquerdo. Porque tem o Kaique, e o Kaique tá, todo mundo sabe, bem valorizado. O Cauã Prats vendido. Quando o Arthur Jorge precisou, ele colocou o Cauã Moraes, mas não dá para você pensar nisso, né? O William Fernando, lateral do Sub-20, muito jovem. Então o Cruzeiro pode trazer um lateral também na janela do meio do ano. E aí seriam 5 posições. Tem que ver, né? Às vezes nem sempre você vai conseguir trazer os 5, mas tem lateral esquerdo, zagueiro canhoto, goleiro, volante e um beirada. Vamos ver, se trouxer 5 aí acima, aí a volta vai ser legalzinha. Tem um lateral lá em General Severiano que eu apertaria a mão para ser contratado. Mas aí acho que muito caro, não? Ah, o negócio lá tá... Lá tá bagunçado. Churros. Mas ele deve completar aí. Ele é uma das referências lá no time, o Alex Telles, né? Eu acho ele nota 6. Ou você tá falando do Marçal? Não, Marçal... não dá. Marçal nem a pau, né? Mas também não dá, né, o Rafa, para contar com o Kaique sempre. Assim, a gente tá tranquilo nesse momento, porque o Kaique tá em grande fase. Tá igual o Caio Fábio aqui na Samuca TV. Tá em grande fase o Kaique, no sentido de que a condição física dele até o momento não preocupa. Nos preocupa da gente ver, assim, poxa, todo jogo ele tá até o fim, mas ele não dá sintoma nenhum até agora de que vai preocupar aí a comissão técnica do Cruzeiro, mas tem muito jogo ainda pela frente. Agora é claro que vai ter a pausa, vai ter esse sprint aí de maio com os 9 jogos, depois a pausa para a Copa do Mundo, mas quando volta também, e se tudo der certo, o Cruzeiro vai ter um calendário totalmente cheio, porque vai estar classificado na Libertadores, classificado também na Copa do Brasil e a caminhada no Brasileiro. É preciso ter um lateral reserva de bom nível, para contar com o Kaique também, não ter nenhum problema também em relação a esse Kaique, se por um acaso precisar faltar, né, ô Rafa? Você falou que o Kaique não preocupa e eu espero que não preocupe mesmo, até pensando na renovação de contrato dele, né? É algo que o Cruzeiro precisa solucionar, na minha opinião, com bastante celeridade, porque é um jogador muito especial e eu espero que a diretoria do Cruzeiro seja competente para renovar com ele. E aí, acho que a busca pelo lateral esquerdo dá alguns indícios, né? O Cauã Prats é um jogador muito jovem, inclusive só não viajou ainda para a Alemanha para se apresentar lá ao Borussia, porque ainda não completou os 18 anos, vai completar agora em agosto. Talvez não exista por parte da comissão técnica do Arthur Jorge nesse momento uma confiança no William, tampouco no Gustavinho, que é ainda mais jovem, né, de assumir essa reserva imediata, ser essa alternativa imediata ao Kaique, porque eu até entendia que poderia ser um movimento interessante, esses jogadores treinarem com o profissional nesse período agora antes da janela para serem avaliados ali pela comissão técnica e que fosse avaliada a necessidade ou não de já no meio do ano buscar um lateral esquerdo. Quando vem a informação que a diretoria do Cruzeiro está buscando, e eu estou partindo do pressuposto de que está sendo trabalhada a questão do Kaique, que o Cruzeiro conta com o Kaique aí, não só para a temporada, mas para uma renovação de contrato. Então eu entendo que talvez não exista essa plena confiança nesse momento no William ou no Gustavinho para assumir essa, digamos assim, reserva imediata, e aí é buscar no mercado, né? Acho que o Cruzeiro tem um departamento de scout aí liderado pelo Joaquim Pinto que tem plenas condições de mapear bons nomes e trazer um bom nome. Talvez existam outras prioridades no momento justamente por causa do Kaique, mas você não pode ter só um jogador de ofício para uma posição, considerando a segunda volta inteira que nós vamos ter, e o Cauã Prats que vai ficar de fora, né? O Samuca trouxe a informação, teve uma lesão muscular, fica um tempo aí de fora dos relacionados. Nessa saída do Cauã Prats, o William Fernando fica, Samuel, com a delegação profissional do Cruzeiro?
Não, acho que ele vai treinar aí no dia a dia, né? Mas ser relacionado, acho pouco provável. Se precisar, tem o Cauã Moraes, né? Que foi muito bem contra o Vitória. Então, para amanhã mesmo, acho que ele repete os laterais relacionados. Fagner, Kaique, Cauã Moraes e o William. Então, não vejo... O William Fernando vai ter a oportunidade ali de estar no dia a dia, né? Trabalhando. Amanhã, inclusive, tem um clássico até pelo E ele deve Sub-20, jogar, né? inclusive. Pelo Campeonato Mineiro Sub-20. Quinta rodada, amanhã, 10 horas da manhã, na Toca da Raposa 1, Cruzeiro e Atlético Mineiro, pelo estadual Sub-20. E o William Fernando cotado aí para estar em campo. E o calendário, a gente tem mais uma arte aí para mostrar. Antes do calendário, Rafa, só dizer sobre os pendurados, que a gente estava aqui falando sobre o time, né? Então, atenção para 2 pendurados, em titulares, Gerson e Arroio. 2 jogadores do Cruzeiro que estão com 2 amarelos, 2 titulares, e estão pendurados então para este clássico. E lembrando que o Cruzeiro, depois de ter esse jogo contra o Atlético Mineiro no Brasileiro, o próximo adversário é o Bahia, fora de casa. 2 jogadores que preocupam hoje, se ficarem de fora, Valu? Obviamente todos preocupam num determinado ponto, né? Mas em qual ponto esses aí preocupam? Preocupam. A gente está falando do Gerson, que vem numa sequência de partidas importantes, e o Arroio numa ascensão absurda, né? Gols importantes, marcou em Goiás, em Goiânia, marcou contra o Remo, o gol da vitória, tá com muita personalidade, tá com coragem. A gente viu o comportamento do Arroio contra o Boca Juniors, jogo muito pesado, né? Tá com uma personalidade, realmente tá... Tem mais um pendurado. Vai... O 12. Seguindo, tem 2 pendurados. Vai sair, vai começar a sair gols do Arroio de média longa distância. Que ele tá arriscando, ele tá pegando bem na bola. Falta tem que deixar com ele. Eu acho que falta tem deixado mais, né? Eu queria vê-lo bater falta e escanteio do lado direito. Aquela bola que vem fechando assim na direção do gol. Acho que... Tipo, para ir olímpico? Se o goleiro não ir bem, pode ser que ela passe direto e morra no gol. Ele tem condição de batida na bola. Para mim, do pouco que ele já conseguiu, né, ter as oportunidades para bater aí. Mas assim, Léo, tirando o jogo contra o Boca, que o Esteban descarrilou o jogo, né? Ele escolheu descarrilar. O Cruzeiro tem ido muito bem. Esses caras já estavam pendurados lá no jogo contra o Remo, e essa equipe jogando mais coletivamente faz com que a taxa de trabalho individual ela fique mais por baixo, né? Porque estão todos muito próximos durante todo o tempo. E Gerson e Arroio, 2 jogadores aí que nesse momento tem essa posição de titular no time do técnico Arthur Jorge.